É isso, chegamos! 2025 está na área com muita arte, educação e cultura. Está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e toda semana você sabe que passa por aqui um entrevistado, uma entrevistada para falar de arte, de educação, de cultura, para trazer um pouquinho de conhecimento para você aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Convido você também para se inscrever no canal Glauco Keller. Lá você vai encontrar dicas de livros e todas as entrevistas dos entrevistados, das entrevistadas que passam por aqui pelo programa Subtexto semanalmente. No ano de 2024, primeira temporada do Subtexto, foram 40 entrevistas super especiais, passaram por aqui agentes culturais, escritores, escritoras, passaram por aqui artistas que trouxeram muito conhecimento nas ondas do rádio e também no YouTube. E esse ano não vai ser diferente, então eu queria, antes de mais nada, desejar um feliz 2025 para você que está ouvindo a gente, com muita arte, com muita educação, com muita cultura. O entrevistado de hoje tem uma literatura dura, tem uma literatura potente e, acima de tudo, uma literatura extremamente necessária para o Brasil nos dias atuais. Eu estou falando do porto-alegrense José Faleiro, que traz livros com uma realidade nua e crua e hoje passa pelo programa Subtexto para falar um pouquinho da própria história e da própria arte. Zé, obrigado mais uma vez pela gentileza de bater um papo aqui na nossa bancada virtual. Não, eu que agradeço o convite, uma imensa alegria para mim estar aqui conversando contigo. Zé, você falou que você está em Belo Horizonte, mas você é nascido na periferia de Porto Alegre, cara. Isso influenciou demais sua literatura, né? Sim, como não poderia deixar de ser, né? Eu acho que isso acontece com todos os escritores, assim. Eu acho que é impossível tu separar, não é, a vida das pessoas e a produção dessas pessoas, por mais que seja uma produção ficcional. Evidentemente, isso não é uma exclusividade minha. Só que tem um negócio, eu não sei como te explicar, Glauco, tem um negócio estranho que eu acho que acontece, que a literatura produzida por pessoas marginalizadas, por minorias, assim e tal, costumam ser taxadas, né, rotuladas, assim. Então, é muito engraçado. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Tu imagina um cara que escreve um livro e, de repente, alguém fala assim, olha, quem sabe a gente viaja para a Europa, tá ligado? Beleza. Aí ele escreve um segundo livro e um outro personagem fala, pô, eu estava viajando na Europa. Então perceba que a presença desse fato no texto desse cara, e que é onipresente, está em todos os textos, ninguém chama atenção para isso, tu entende? Nossa, a tua experiência de classe média, a tua experiência de viagens influenciou no teu trabalho, né? Isso simplesmente está ali. Simplesmente está ali porque a vida desse cara é assim, as viagens são uma coisa presente, as livrarias são uma coisa presente. Então é engraçado porque no meu livro, nas coisas que eu escrevo, na verdade, de modo geral, cada coisa que aparece vira o assunto do meu livro, quando muitas vezes não é. Agora eu acabo de lançar um romance, por exemplo, Vera, que na verdade trata das relações de gênero, mas, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui, tem uma cena de abordagem policial violenta, sabe? E as pessoas prontamente pensam que eu estou falando sobre isso, que eu estou problematizando isso. Não, eu venho de uma realidade onde isso é comum, onde isso é presente, tu entende? Trata-se de ambientação, não é? Assim como no meu bairro tem uma rua de terra, tem uma vala de esgoto, a polícia é violenta. Sabe, é uma ambientação. Nesse caso desse romance, o tema não é esse, mas isso faz parte do cenário, isso faz parte daquela realidade, entende? Então, tipo assim, é curioso, eu não quero me estender demais aqui nessa pergunta inicial, mas essa proposta de pegar qualquer aspecto do que eu produzo ou do que as pessoas marginalizadas produzem e passar a tratar como se esse fosse o tema principal da produção daquela pessoa, muitas vezes acaba reduzindo, não é, o trabalho. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor José Faleiro, que, como acabou de mencionar, acaba de lançar o romance Vera. Zé, esse foi o único que eu não li ainda, cara. Eu tô com os outros 3 aqui, ó.
eu tô com o Vila Sapo, que para mim é o favorito, cara. Eu acho simplesmente Obrigado. sensacional, cara. Um livro de contos maravilhoso. Tô aqui com os Supridores, cara, que tem uma história brilhante, cara. As relações trabalhistas passam muito pela obra do Zé também. E tô aqui com Mais em Que Tu Mundo Vive, que é um livro que gera uma indignação na gente, que é, vai buscar nas nossas entranhas, cara. Eu queria tocar num ponto contigo, cara, a respeito da tua obra, que é a crônica, cara. Eu gosto muito de crônica, e na crônica o escritor ele não se esconde. Na crônica é ele que está ali olhando, cara. E você tem uma capacidade de olhar o seu universo, de olhar o mundo que te cerca e transcrever isso para o texto de uma maneira muito tocante. Você se considera mais um criador ou um observador, Zé? É, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu gosto das duas coisas, mas para começar a responder a tua pergunta, eu tenho que remontar a minha infância e dizer que, bom, primeiro que eu não acredito em tese, sabe, essencialista, que essencialmente a gente é isso ou aquilo, a gente nasceu para isso ou nasceu para aquilo. Eu acho que alguma coisa aconteceu comigo já ao longo da minha infância que eu me tornei um cara realmente muito inclinado a criar coisas. Criar, sabe? Criar é uma coisa muito importante para mim. Então, muito antes de eu ser escritor, muito antes mesmo, ainda na infância, se eu ganhasse um carrinho de controle remoto, sabe? Eu ia querer desmontar o carrinho rapidamente em 2 dias para pegar o motor e fazer um ventilador, sabe? Eu queria fazer alguma coisa, né, com o que tivesse disponível. Depois eu comecei a gostar de mangá, aquelas histórias em quadrinhos japoneses, e rapidamente não fiquei satisfeito em consumir aquilo ali. Eu comecei a desenhar os meus próprios mangás, eu preciso fazer, né? Também aconteceu isso na música. Não é que eu gosto muito de música, ouço muito música, mas rapidamente comecei a querer estudar teoria musical, aprendi a tocar alguns instrumentos e comecei a compor, né? Fazer uma coisa muito importante para mim. Até com software, sabe? As pessoas usam muito software, né? A gente está usando um aqui para gravar essa entrevista, a gente usa o celular todos os dias, eu não me dou por satisfeito, eu fui aprender a programar e queria fazer eu mesmo meus próprios programas de computador, né? Então, criar uma coisa muito importante para mim. Quando eu me tornei leitor, o que aconteceu muito tarde, eu já tinha mais de 20 anos, 20, 21 anos por aí, rapidamente também eu não me contentei em ficar lendo os livros, eu queria produzir as minhas histórias naquele formato, né? Mas, de fato, eu sou também muito observador. Mas eu não digo isso como uma virtude, Glauco, sabe? Nossa, olha como eu sou legal, eu sou observador, eu presto atenção nas coisas. Na verdade, eu sou um atormentado. Eu diria que é mais um defeito do que uma virtude. Eu não consigo relaxar em nenhum momento. Eu fico pensando sobre as coisas, prestando atenção nos detalhes, mas porque eles me parecem muito significativos, muito mais do que realmente são. E na terapia até fui diagnosticado como neurótico, cara. Então veja que não é uma coisa da minha cabeça. Eu fui diagnosticado por um profissional como neurótico, né? Que é exatamente isso, é gastar tempo demais pensando sobre coisas que são irrelevantes, né? Detalhes do comportamento e tal, que é uma coisa que acaba tendo bastante proveito na produção literária, né? Tu começou citando as crônicas aí, cara, eu concordo, nas crônicas o escritor não se esconde, mas se na ficção, quando o escritor conta alguma coisa, por mais que ele diga assim, isso aconteceu com o João, sabe? Eu não conheço nenhum João, eu não, sabe, não é a minha história, não é a do meu pai, não é a do vizinho, mas olha, o escritor tá ali, entende? No fundo, o escritor é um cara que não tem como se esconder. Quando ele se esconde, na real, a produção dele tende a ser muito ruim, né? As boas produções, o autor tá ali, a experiência dele, não é? Então, tu pode escrever uma coisa completamente afastada da tua experiência social, da tua experiência de vida. Eu sempre dou esse exemplo, né, de tu escrever uma história sobre um astronauta, por exemplo. Tu nunca foi para o espaço, tu não é um astronauta e tal, tu vai pesquisar os detalhes técnicos a respeito disso, mas na hora em que aquele personagem astronauta tiver uma angústia, tu vai usar a tua própria angústia para descrever aquela angústia, ou tu vai usar a angústia que tu presenciou, da tua mãe, o que a tua mãe passou, o que o teu irmão passou, o que o teu vizinho passou, sabe? Então, eu acho que é impossível para um escritor se esconder. Zé, é curioso esse seu
esse seu olhar, essa sua perspectiva, né? Porque ao mesmo tempo que o escritor ele não se esconde na ficção, né? Eu tenho um professor na pós-graduação, o professor Flávio Caetano da Silva, ele dá uma disciplina chamada biografização como narrativa de vida, né? E ele fala que mesmo na biografia, cara, na autobiografia, a gente está criando personagens, né? A gente cria um personagem sobre a gente mesmo, porque muitas vezes as nossas lembranças, elas, de alguma maneira, nos enganam, nos equivocam, e então esse caminho ficção, ou essa divisão ficção e não ficção, ela é uma linha tão tênue, né? E você tem preferência, Zé, entre ficção e não ficção, cara? Eu já Para escrever. Não, eu já respondo isso, só quero fazer um comentário sobre o que tu falou, eu concordo muito com o teu professor, eu acho que, eu tenho sempre dito isso, né, que quando tu escreve um relato, a princípio autobiográfico, vai ter ficção ali, e quando tu escreve ficção, vai ter uma coisa autobiográfica ali, não é? De tal maneira que é difícil medir isso, não existe régua e nem balança para medir uma coisa dessas, né? Mas o que eu acho que contribui para... Só como uma chave de leitura, sabe? Esse conceito de chave de leitura, de como é que a gente lê aquela parada, né? Como é que a gente usa a chave para abrir as portas de cada página, né? Acaba sendo isso. Por exemplo, a crônica pressupõe uma coisa mais autobiográfica. Sim, o teu professor tem razão. Tem coisas que a gente ajusta aqui, ajusta ali, porque na verdade foi assim, mas a história vai ficar mais redonda se eu tirar essa pessoa daqui, né? A gente vai ajustando. Tem coisa que eu não quero falar porque me envergonha. Tem coisa que foi desse tamanho, mas eu vou aumentar, né, para ficar mais interessante e tal. Então, tem uma ficcionalização, mas a chave de leitura de que é uma coisa, a princípio, autobiográfica é interessante. Então, o leitor pega aquilo e pensa assim, bom, eu estou lendo um negócio que o cara viveu, sabe? É evidente que vai ter os retoques ali, mas essa é a chave de leitura, né? Mas isso acontece não só na literatura, até na fofoca, velho, até no que tu comenta com o vizinho, sabe? Nunca o que tu conta é absolutamente fiel ao que aconteceu, né? Da mesma forma também acontece na ficção. A ficção vai ter muito da minha vivência, da minha experiência social, da minha observação do mundo, mas a chave de leitura é, olha, isso não aconteceu comigo. É um livro de ficção, né? É como a gente começa a ler. Sobre as minhas preferências, cara, assim, olha só, quando eu me tornei leitor, eu lia o que estava disponível, não é? Mas rapidamente, isso antes de eu ser escritor, né? Rapidamente eu percebi que eu gosto mais de romance, sabe? De narrativa ficcional longa, sabe? E até correndo o risco de me estender um pouco, deixa eu te explicar por que eu gosto disso. É uma coisa anterior ao gosto literário, olha que curioso. Eu percebi que eu sou assim nas mais diversas práticas, né? Olha que doido, uma vez eu estava jogando videogame com meus camaradas, e aí eu percebi uma coisa, eu gostava de jogar tanto jogos de esporte como futebol, como eu gostava de jogar jogos de RPG como Zelda, por exemplo, sabe? E aí eu percebi uma curiosidade entre esses dois tipos de jogo de videogame. O futebol, ele te dá um prazer imediato, o jogo de esporte. A gente ia jogar lá, eu e os amigos, tu pluga os controles, cada um escolhe um time, pronto, estamos nos divertindo imediatamente. A diversão é imediata, e só que ela não consegue atingir um grau muito alto. Ela é instantânea e tem um grau um pouco mais baixo, assim, né? Agora, quando eu ia jogar Zelda, por exemplo, cara, às vezes tu fica uma semana jogando sem saber o que é para fazer. Não é prazeroso isso, sabe? É chato, mas tu insiste. Aí tu descobre um detalhe, tem que achar aquela espadinha. Agora eu tenho que salvar a princesa, agora eu tenho que ir pro outro lado do mapa aqui e tal, e agora tá... Daqui a pouco tu tá jogando há um mês, acompanhando a história de um personagem há muito tempo, já aconteceu tanta coisa, tu já conhece tantos personagens, tem uma série de arcos dramáticos acontecendo, e isso eleva o prazer, sabe, esse bom sentimento de acompanhar aquela história num grau muito mais elevado do que os esportes conseguiriam fazer. E eu percebi isso na literatura. Eu gosto de todos os gêneros, eu leio qualquer coisa, mas os textos curtos, é isso, tipo, tu vai gostar e ele não consegue, não há espaço suficiente para ele atingir uma certa amplitude, que é o que eu gosto na narrativa longa, né? Os romances de fôlego mesmo, assim, sabe? Tipo, Ana Karenina, do Tolstói, por exemplo, assim, de tu acompanhar uma história enorme, assim, sabe? Isso te eleva a uma outra condição. Então, eu tenho preferência por romances e romances de fôlego, né? Essa é a minha preferência. Inclusive, curiosamente, cara, crônicas é uma coisa que
Eu gosto de crônicas, mas eu demorei muito a ter contato com crônicas, né? Muito mesmo, assim, é bem recente. Eu fui ter contato com crônicas ali em 2020 para cá. Eu nunca tinha lido crônicas, sabe? Até gosto. Quando o cara da revista, porque o Mais Em Que Mundo Tu Vive, que tu leu aí, essas crônicas foram escritas por uma revista digital de Porto Alegre que chama Parêntese, não é? Eu escrevi lá durante 2 anos, de 2019 a 2021, e quando o cara me chamou para escrever, eu não sabia nem o que era crônica, sabe? A gente foi almoçar, quando ele me fez o convite, e eu expliquei para ele, olha, como é que eu vou fazer crônicas se eu não sei nem o que é e tal, né? Então, o tempo que eu escrevi lá foi um espaço de aprendizado, assim, de tentar entender o que é crônica na medida que eu ia produzindo. E tu que, olha bem, tu que conhece bastante literatura e que gosta muito de crônicas, como tu comentou no início da nossa conversa, tu deve ter percebido que as minhas crônicas têm justamente o cacuete da narrativa longa. Então, elas são muito maiores do que tradicionalmente as crônicas costumam ser, né? E, inclusive, elas às vezes abordam 2 ou 3 assuntos, o que não convém para um texto tão curto, né? Então, é mesmo meu cacuete de querer as coisas grandes, assim. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar o escritor José Faleiro, que traz um pouquinho do seu conhecimento sobre arte, sobre cultura, sobre literatura, mais especificamente nesses últimos minutos falando um pouquinho sobre crônica. Convido você que está acompanhando a gente em 95,3 para acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo também no YouTube. Lá você encontra todas as entrevistas da galera que passa por aqui no programa Subtexto e também dicas de livros e eventos. Está bem legal, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. O Zé, a literatura é a sua primeira arte, a segunda é a música, cara. O cavaquinho é uma paixão da sua vida? Eu gosto de cavaquinho, eu gosto de instrumentos de corda, né? Cavaquinho, banjo, violão, guitarra, arrisco um pouco no baixo também. Baixo é o que eu menos sei, assim. Eu gosto muito de música, cara, sabe? Mas, assim, a literatura, ela tem um negócio que... Deixa eu te contar uma historinha que eu acho que responde a tua pergunta. Eu cheguei a ganhar dinheiro com música, assim, sabe? Eu nunca cantei bem também, nunca quis aprender a cantar, mas eu tocava bem. Teve uma época que eu tocava cavaquinho bastante bem, assim. E aí eu tocava na noite. E eu cheguei a ganhar um dinheiro com isso, assim. E tinha uma série de vantagens, assim. Eu ganhava um dinheiro, era uma coisa que eu estava gostando de fazer. Tinha uns lances de paquera também, sabe? Porque, né, o cara no palco ali e tal, isso chamava a atenção das pessoas. Tinha um monte de coisa que eu gostava. Mas quando eu comecei a tocar na noite, eu trabalhava na construção civil nessa época. E aí eu passava a semana toda trabalhando na construção civil e 2 ou 3 dias da semana, quando eu chegava, ainda tinha os ensaios, né, do que a gente ia tocar na noite. E aí no fim de semana eu tocava na noite, então era bastante cansativo e eu não conseguia escrever, sabe? E aí um dia eu cheguei pros caras lá e falei, olha, eu não vou tocar mais e tal, né? Eles ficaram putos assim, mas por quê? Por que houve e tal? Eu falei, velho, eu não tô conseguindo escrever. Eles acharam ridículo isso, sabe? Eu digo, meu, porra, foda-se, entendeu? Foda-se, nós estamos ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. Mas para mim era importante, mas era uma importância que não era financeira, era uma importância subjetiva, assim. Escrever é uma coisa que dá sentido para minha vida, é uma coisa e isso eu acho que só a escrita conseguiu, assim. De todas as coisas que eu experimentei, de todos os modos de produzir, a escrita sempre teve uma coisa diferente para mim, assim, que realmente eu gosto muito de escrever, mais do que outras coisas, outros tipos de produção, né? E aí tu vê que naquele momento eu fiz essa escolha de, tipo, cara, parar de ganhar um dinheiro, parar de fazer uma coisa que eu gostava, porque uma coisa que eu gostava ainda mais eu não estava conseguindo fazer. E veja, não tinha nenhuma perspectiva de publicação. Até então eu achava que eu não ia conseguir nunca publicar nada, mas o ato de escrever para mim é muito importante, porque eu acho que a escrita consegue certas coisas que nenhum outro modo de produção consegue, na minha avaliação, sabe? Tem coisas que eu consigo com a escrita e que eu consigo também com a música. Ao contrário, tem coisas que eu consigo com a música e que eu consigo também com a escrita, mas tem coisas que eu consigo com a escrita que com a música eu não consigo, assim, eu não consigo acessar, sabe? O debate de certas ideias, a compreensão de certas coisas, a meu respeito e a respeito do mundo, né? Então, é a coisa mais importante para mim. Só deixa eu fazer um pequeno parêntese, porque eu acho importante. Embora seja o modo de produção mais importante para mim,
perdeu importância nos últimos tempos, sabia? Porque, curiosamente, quando eu comecei a escrever, quando eu me tornei escritor, isso antes de publicar qualquer coisa. Escritor no sentido de uma pessoa que se senta e passa algumas horas escrevendo, né? Quando eu comecei a fazer isso, eu era um cara muito solitário, eu estava em depressão, eu não tinha vida social, sabe? Não tinha. Então veja que isso ocupava mesmo um lugar central na minha vida. Eu gostava de acordar por isso. Era a minha única fonte de prazer. Era onde eu achava afeto, sabe? No encontro com o mundo, né? Eu achava, pô, o mundo é legal porque eu posso escrever, né? Só que eu fui melhorando dessa condição, passei a ter vida social, amigos, passei a ir em lugares e tal, então isso foi reduzindo a importância da produção literária na minha vida, não é? Então hoje em dia eu gosto de ir pro samba, entendeu? Eu gosto de tocar com a rapaziada, de ver os amigos, de jogar sinuca, entendeu? Talvez o correto seja dizer isso aqui, tipo, eu sou o melhor jogador de sinuca do que escritor. Cara, duvido, mas tudo bem. Qualquer dia que eu tiver a oportunidade de te encontrar e te ver jogando sinuca, eu vou poder julgar. Mas eu queria perguntar para você, cara, você falou que você escrevia sem jamais pensar em publicar, cara. Em que momento você começou a perceber, Zé, que você tinha um material vasto, fazia uma leitura do ambiente em que você estava inserido, que revisitava a sua vida de alguma maneira, histórias, cara. Inevitavelmente o escritor volta para o passado dele, né? Em que momento você falou, poxa, eu acho que dá para publicar isso aqui? Não, mas é que a coisa não foi assim. Quando eu comecei a escrever, eu achava que eu ia publicar facilmente, o que é uma ingenuidade. Uma ingenuidade que me salvou, inclusive. Porque se eu tivesse clareza de como é o meio literário, de como é o sistema, provavelmente eu teria desistido já no início. Mas como eu era ingênuo, eu achava assim, ó, meu raciocínio era assim: bom, eu vou escrever, mas quando eu comecei a escrever, eu tinha também clareza de que eu tinha que aprender, né? A gente não sai fazendo coisas boas de primeira num campo de produção que tu não conhece. Então, eu precisava de um tempo para aprender, para me familiarizar com as ferramentas da produção de texto e tudo mais, né? E eu pensava assim, a partir do momento que eu dominar essas ferramentas, eu vou escrever bons textos e as editoras vão ver a possibilidade de ganhar dinheiro em cima do meu trabalho, porque eles vão publicar e eles também vão lucrar, e é simples assim, eu vou ficar rico. Eu pensava assim, entendeu? E aí, tipo, eu passei muito tempo escrevendo e demorou um tempo. Acho que depois que eu comecei a escrever, demorou uns 3 ou 4 anos, cara, para eu olhar porque eu lia muito, né? Para eu olhar para uma coisa que eu mesmo tinha produzido e pensar assim: olha, eu acho que isso está bom o suficiente para publicar, sabe? Os Supridores, por exemplo, foi o primeiro livro que eu botei um ponto final, assim, na minha vida, né? E eu olhei e pensei: eu acho que isso aqui tá bom o suficiente para publicar, comparando com as outras coisas que eu li, assim, sabe? Tudo que eu produzia antes não era tão bom, assim, eu não gostava e acabava indo fora, mas era prática, né? Era acúmulo de experiência. Mas quando eu acabei Supridores, eu não conseguia publicar, cara. Não conseguia. Então passou anos, assim, eu tentando publicar, muitos anos, sabe? Tipo, muitos anos mesmo, assim. Eu mandava e-mail para as editoras, eu fiz tentei me organizar, né? Eu fiz uma lista de todas as editoras conhecidas no Brasil, separei em categorias de regional, lá no Rio Grande do Sul, e nacionais, não é? E eu mandava e-mail. Eu guardava o status do diálogo, por exemplo. Esse aqui não me respondeu. Se não me respondeu, já faz 3 meses que eu mandei. Se não me respondeu, já faz 3 meses, eu vou mandar e-mail de novo, entendeu? E aí tinha uns que respondiam, mas eu teria que pagar para custear, né, a publicação do livro. E, enfim, e aí eu fui percebendo que eu tinha me esforçado muito para dominar as ferramentas de produção de texto, para me tornar um bom escritor, para acumular experiência e tudo mais, e que agora se apresentava diante de mim um novo campo de conhecimento no qual eu não tinha o menor interesse, que é aprender a fazer, digamos assim, um lobby, conhecer as pessoas do meio, se inserir nesse mercado. Eu não queria aprender isso, eu tinha preguiça, até hoje eu tenho, entendeu? Então eu desisti, entendeu? Eu pensei assim, bom, eu nunca vou publicar, entendeu? E aí tem uma historinha que eu conto que ela parece uma anedota, uma coisa simbólica, mas ela é real, assim, sabe? Teve um momento que eu ficava pensando assim, cara, porque era cansativo, Glauco, olha só, como eu não ganhava dinheiro com o que eu escrevia, eu tinha que ir trabalhar. Então, eu trabalhei na construção civil, como porteiro, como trabalhei na cozinha, em vários trabalhos, né? E eu tinha outra jornada de trabalho que era a produção literária, que eu levava muito a sério, com a esperança de que um dia acontecesse alguma coisa. Então, isso era cansativo. Eu tinha uma jornada de trabalho que não me remunerava.
E às vezes eu me pegava pensando, poxa, seria tão bom saber se um dia eu vou ter algum reconhecimento, algum dinheiro, alguma coisa por aqui, porque se eu soubesse que não, talvez eu parasse de fazer, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, eu fiz um exercício de imaginação. Eu imaginei, imagina que tivesse aqui agora uma entidade, sabe? Deus, ou um gênio, ou um orixá, alguém que pudesse prever o futuro, entendeu? E que eu pudesse perguntar, olha, eu vou ganhar algum dia alguma coisa com isso aqui, entendeu? O que será que ele me responderia? E aí eu imaginei ele dizendo, não, tu nunca vai ganhar nada, nem reconhecimento, nem dinheiro, nem nada. E foi importante esse exercício de imaginação, porque daí eu percebi que eu queria escrever mesmo assim, entendeu? Não importava, mesmo que eu soubesse com certeza que eu não ia ganhar nada, escrever era importante para mim, era uma atividade importante, porque me ajudava a entender a mim mesmo, o meu passado, como tu falou, as minhas memórias, o que eu acho da minha vida, dos meus problemas, dos problemas do mundo, não é? E aí eu percebi que eu queria continuar produzindo. Acaba que quando eu publiquei já é uma outra história, entendeu? De porque, ó, veja, um cara que desistiu de se inserir no mercado, que achou que era impossível, acabou entrando e eu posso até falar sobre isso depois. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber o escritor José Faleiro, que bate um papo com a gente sobre literatura, sobre o seu fazer artístico, sobre suas histórias, também sobre o mundo editorial. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube, se inscreva no canal Glauco Keller e lá você encontra dicas de livros, as entrevistas da galera que passa por aqui, enfim, muita arte, muita educação e muita cultura. José, você, entre tantas crônicas aqui do Mas em Que Mundo Tu Vive, tem uma, cara, que me tocou muito, em que você diz que você passou por um processo de quase uma prática racista em relação a uma mulher que estava num ônibus e que, não vou dar spoiler aqui, você chama a crônica de faxineira, e ela é brilhante, cara, é um plot twist total, né, cara? Você encaminha a gente, leva o nosso olhar de leitor para um caminho e depois você desvenda a sua própria prática em relação ao olhar para uma outra mulher, para uma outra pessoa negra ali no ônibus. Você chegou a reencontrar com ela, cara, em algum momento? Você soube se ela chegou a ler essa crônica sua, cara? Não, porque se eu não me engano, isso era a época que eu estava fazendo do EJA, e quando aconteceu a situação, né, era a época que eu estava fazendo o EJA, e eu só fui escrever esse texto muito tempo depois, quando eu porque não tinha, não sei se tu conhece Porto Alegre, assim, mas geograficamente não tinha nenhum sentido para eu estar naquele ponto do ônibus só durante o período que eu estava fazendo o EJA, né? Então, quando eu acabei o curso, nunca mais eu peguei ônibus ali, entendeu? Então, nunca mais vi essa mulher. E aí eu fui, só que eu pensava sobre isso. As coisas que eu escrevo, tanto as crônicas quanto os contos, os romances, são coisas sobre as quais eu fico muito tempo pensando, assim, sabe? Então, tipo, tu vê que eu terminei o EJA e tal, e de vez em quando eu pensava sobre aquela história, olha que curioso que aconteceu, não é? Sabe, até o dia que eu concretizei esses pensamentos e esses sentimentos no texto que saiu na parêntese e que depois foi integrar o livro, né? Mas não tenho notícia se ela leu, se ela ficou sabendo. E o que você lê, Zé? Você, quando está em casa e você quer pegar um livro, cara, o que está na sua mesa de cabeceira? Você falou que você gosta de romance, tem algum texto em especial? Tem algum autor em especial, contemporâneo ou não? Essas perguntas são sempre difíceis, né, cara? Porque eu gosto de tanta coisa, tá ligado? De tanta coisa. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário que eu gosto muito de coisa ruim também, sabe? Eu gosto de livros ruins e de novelas ruins, o que é um pleonasmo, inclusive. Eu gosto de séries ruins, de filmes ruins, né? Só que deixa eu defender o meu ponto de vista, sabe? Tipo, eu como um cara que produz ficção. Tu já viu Dragon Ball, não? Já viu? Tu se lembra que o Goku, quando ele tá indo pra Namekusei, ele tem uma nave que ele consegue aumentar a gravidade? Então, tipo assim, se ele pesa 60 quilos, ele dobra, passa a pesar 120. E ele fica treinando
Assim, depois que ele se acostumou com isso, ele dobra de novo, e aí de 120 vai para 240, e ele vai treinando. E faz todo sentido, porque na hora que ele for lutar, quando a gravidade estiver normal, imagina o cara que já está acostumado a se movimentar como se ele pesasse 400 quilos, tu imagina que ele é capaz pesando muito menos, né? Então faz todo sentido isso, né? Então, quando eu vejo coisas ruins, se eu conseguir encontrar um aspecto positivo ali, eu acho que isso é o estímulo do teu, sabe? Tipo, eu tô vendo às vezes umas séries muito ruins, assim, e pensando, procurando, assim, sabe? Aí daqui a pouco eu acho, olha, isso aqui foi uma boa ideia, isso aqui foi uma boa sacada. Se tu conseguir até nessas histórias encontrar essa boa construção, essa ideia boa, sabe? É porque tu tá aguçando o teu olhar justamente para as boas práticas de produção, né? De produção ficcional. Então é uma coisa que eu desconfio que me ajuda muito. Mas, assim, eu acredito que tu tá me perguntando não sobre isso, mas sobre coisas e pessoas que eu admiro, assim, que realmente eu achei muito bom. E aí, tipo, cara, tem muitas coisas, assim. Eu gosto muito de Machado, não é? Cara, quando eu me tornei leitor, que, como eu já disse, foi tardiamente, e eu fui lendo tudo que vinha parar na minha mão, assim, o Machado foi a primeira coisa que eu li que eu pensei assim, porra, eu queria que o meu texto ficasse assim, sabe? Tipo, porque era muito foda, né? O que eu mais admirava nele era uma coisa que ele tinha que eu chamo de precisão, elegância, sabe? Tipo, então ele conseguia dizer uma coisa, às vezes, meio complexa, com poucas palavras, então não sobra nada, assim. É uma coisa muito precisa, assim, o jeito que ele diz a parada, assim. E geralmente tu encontra isso em bons poemas, sabe? Tu encontra assim, essa maneira concisa de dizer alguma coisa em bons poemas. Tu pensa que o cara fez aquilo no romance, em romances, tá, em histórias enormes, assim. Cada parágrafo tinha isso, assim, é uma coisa impressionante. Agora, olha só, olha que curioso. Nessa época, quando eu li o Machado, eu ainda pensava a produção literária em termos de certo e errado. Então, eu pensei, eu quero que meu texto fique assim, porque esse é o jeito certo de fazer. Sabe que hoje eu não penso mais assim, eu penso em termos de alternativas. Sabe, quem senta para escrever, quando está ali na frente daquele abismo que é a página em branco, essa pessoa tem alternativas. Ela pode escolher caminhos. Nenhum é melhor do que o outro, mas às vezes um convém mais do que o outro para o que tu está querendo para tua história, né? Aí veja, depois de um tempo eu descobri outro autor que eu acho foda, que é o Eiji Yoshikawa, é um autor japonês, e eu li quando eu li o romance Musashi, cara, Musashi é o meu romance preferido da vida, assim, até hoje. Sabe, tu vê que ele não é tecnicamente o romance mais bem escrito, assim, mas como eu já te falei, isso não é um problema para mim. Eu gosto de ver muita porcaria. Ele não chega a ser um livro ruim, ele é um livro bom, mas ele me pega por uma série de outras questões que talvez não caiba comentar aqui. Mas quando eu fui ler o Musashi, que é o meu romance preferido da vida até hoje, ele é o oposto do Machado, cara. Ele não consegue ter essa precisão quando ele conta as coisas. Então, tipo, ele dispersa. Ele tá falando de um negócio e começa a falar de outro. Então, tem muita sobra. Só que ele faz isso bem, entendeu? Tipo, porque tem gente que tu olha e só pensa assim, ó, sabe? Tem gente que tu olha e pensa assim, meu, esse cara tá divagando, eu não quero saber disso aqui, sabe? E tem gente que tu olha e diz assim, ó, tá divagando, mas continue, por favor, porque tá gostoso, entende? As sobras deles eram boas. E aí eu percebi, poxa, mas isso também é uma alternativa, então, né? Então, veja, eu gosto do Machado, eu gosto do Eiji Yoshikawa, eu gosto do contraste entre os dois, né? E aí, velho, tem uma série de outros autores que eu gosto muito de Hermann Hesse também. E tem autores que eu gosto muito que eles são... Durante algum tempo foi motivo de vergonha para mim, porque não são nomes que tu possa ostentar como com um grande valor simbólico, sabe? Não é como ler Sartre, sabe? Não é como dizer assim, nossa, eu li fulano, né? Mas só que eu acho que são caras que eram muito bons em alguma coisa, assim. Por exemplo, o Edgar Wallace, sabe? Quando eu falo nisso, ninguém nunca ouviu falar, cara. É um cara que foi contemporâneo da Agatha Christie e que escrevia histórias de mistério também, assim como ela escrevia histórias de mistério. E, tipo, ele não é um cara conhecido, mesmo que seja um pouco conhecido, ele é conhecido no meio, digamos assim, é horrível essa divisão, mas as pessoas fazem, inclusive o Prêmio Jabuti faz, ele é mais conhecido no campo da literatura de entretenimento, assim, que é onde acaba indo parar os romances policiais e as histórias fantásticas, a ficção especulativa e tudo mais. Nesse campo ele é razoavelmente conhecido, mas
No campo dos romances literários, né? Não, ninguém conhece ele. Mas só que ele é um cara que é muito foda. Assim. Ele escreve muito bem. Muito bem. Assim. As frases dele... Às vezes, sabe que eu sou um grande fascinado pela forma, ô Glauco. Se tu pegar qualquer filme, qualquer série, qualquer texto, tu consegue fazer uma divisão básica de a forma disso e o conteúdo disso. Do que isso está tratando e como isso está tratando desse assunto. Pois eu sou fascinado pelo como, pela forma. Então, quando eu estava lendo Edgar Wallace, não me interessava o conteúdo. É uma história banal sobre um mistério, não me importa. Mas é afastado da minha experiência social porque acontece lá em Londres as histórias. Não me interessa. Também é afastado do meu período histórico porque é do século passado. Também não importa. O que importa é como ele escolheu cada construção de frase, cada construção de parágrafo. Nisso o cara é brilhante, assim. Então, tem muitos autores que eu gosto e que são grandes desconhecidos, assim. Ô Zé, como eu adoro aprender, cara, eu não conhecia esse autor e obviamente que eu vou procurá-lo agora, Edgar Wallace, pode deixar que eu vou mergulhar para conhecer, cara. Você tocou num ponto que é a forma da narrativa, né, cara? E você consegue, como poucos, transitar muito pela linguagem dita culta, né, pela linguagem respeitada, pela gramática normativa e pela linguagem coloquial. Tem uma crônica sua, que acho que é Nego Pluma, se eu não me engano. Cara, você vai a fundo numa linguagem extremamente coloquial, regional e da quebrada, cara, da periferia. E eu tive até dificuldade para entender alguns termos. E aí você vira para uma outra crônica, você está tratando da língua portuguesa, da norma culta, padrão, de uma maneira muito simples, muito clara e evidenciando a sua capacidade de transitar por esses dois caminhos. E que legal a gente poder ver a linguagem oralizada, a linguagem falada no texto escrito hoje também, né, cara? Você se considera pioneiro nisso hoje na literatura contemporânea, Zé? Como é que é isso para você, cara? Mudar a sua forma pessoal de escrever, de relatar a tua história? Bom, tu me fez uma pergunta que, para eu responder, eu teria que ter um repertório que eu não tenho. Então, eu não consigo te responder. Quando tu diz assim, ó, se eu me considero um pioneiro nisso. Eu precisaria ter um conhecimento histórico da produção literária mundial, brasileira, enfim. E eu não tenho. Eu não sou um conhecedor histórico da produção de literatura no Brasil. Mas eu tenho muita desconfiança de que eu não sou um pioneiro, porque é muito difícil, hoje em dia, tu ter uma ideia original, sabe? Isso é muito difícil. Sabe, o mundo tem milênios e milênios e milênios de pessoas tendo ideias. É impossível que alguém não tenha feito já antes. Só que no caso disso, de transitar entre linguagens e tudo mais, não é um ou dois, assim. Acho que muita gente já fez isso. Eu consigo me lembrar de alguns, o trabalho de linguagem do Guimarães, por exemplo, sabe? Então, certamente não é uma novidade isso. Mas eu posso falar sobre como é a minha experiência com essa transição, né, de transitar entre uma linguagem e outra. Tu vê que quando eu comecei a escrever, eu era um preconceituoso linguístico. Eu pensava as coisas em termos de certo e errado, como eu acabei de te falar, e nesse modo miserável de pensar, não é? Nesse modo rasteiro de pensar, esse modo pobre de pensar, evidentemente que as gírias eram o jeito errado de falar, o abuso dos palavrões era um jeito errado de falar. Então, a maneira como as pessoas se expressam oralmente era o jeito errado de falar na minha mentalidade preconceituosa. Então, eu fui estudar muito a gramática normativa, essa linguagem dita culta, e aprendi a gostar dela, gosto muito até hoje, gosto demais. E isso, para mim, era o certo, era o jeito certo de dizer ou de escrever alguma coisa. Isso começou a mudar quando eu passei uma noite, porque, veja, Glauco, eu conversava com pessoas sobre isso
E nunca ninguém me apresentava um bom argumento. Eu conheci escritores nos grupos que tinha no Facebook antigamente de escritores. Eu conheci alguns que defendiam todo tipo de coisa. Por exemplo, alguns diziam todo texto tem que ser coloquial, oral, todo ele, né? Alguns era meio termo, diziam assim, não, os diálogos sim, mas a narrativa em terceira pessoa jamais, não pode ser, entende? E eu não. Eu achava que tudo, diálogo, a narrativa em terceira pessoa, tudo devia ser formal, não é? E eu conversava com as pessoas sobre isso e elas até tinham razão, mas é que eu preciso ser convencido e ninguém me apresentava um bom argumento. Aí isso começou a mudar quando eu passei uma noite conversando com um linguista da Bahia, o professor Marcos Oliveira, e aí ele foi o primeiro a me fazer entender uma série de coisas, né? A pensar a linguagem como ferramenta de dominação, essa associação desse campo das letras, das linguagens, né? Da linguística, da gramática, com um pensamento político, sociológico, do porquê que tu diz que é errado certas coisas, sabe? Tipo, meu, eu não tenho como resumir isso aqui, porque foi uma conversa de uma noite inteira, mas eu saí transformado daquilo, assim, transformado, com outra visão disso. E comecei a perceber que era um certo auto-ódio, uma violência comigo mesmo, porque o jeito que eu converso com meus parceiros, com a minha mãe, com a minha família, era o jeito que eu considerava errado. E aí eu pensei assim, olha, eu vou ter que trabalhar isso nos meus textos, né? Eu quero trazer essas formas de expressões que eu aprendi, que naquele momento eu aprendi que são legítimas, né? Que são legítimas. Não importa o que as pessoas falam, são legítimas. Eu tenho que trazer isso para o meu trabalho. E quando eu me sentei para experimentar isso, para experimentar aproximar o texto da oralidade e tudo mais, o resultado foi o Vila Sapo, que é o livro que tu leu, o livro de contos, é justamente o resultado da primeira vez que eu me debrucei sobre esse tipo de linguagem, não é? Só que eu nunca perdi o gosto pela linguagem formal. E aí eu gosto de usar por vários motivos. Quer ver um? É como tu fazer uma graduação, sei lá, em medicina, velho, e não aproveitar isso para nada, velho. É um desperdício enorme. Não, pô, me matei para aprender, sabe? Eu quero trazer nos meus textos. Esse é um motivo. E eu gosto, entendeu? Eu gosto mesmo. Eu tenho prazer de ler coisas assim, de escrever coisas assim e tal. Quer ver um outro motivo legal? Algumas pessoas que têm tido acesso à literatura por causa da figura que eu sou e dos temas que eu abordo, sabe? E são pessoas que às vezes não tinham o hábito da leitura, sabe? E as pessoas começam a ler ali e tal. Eu acho interessante essas pessoas terem contato não só com essa linguagem oral com a qual elas estão mais familiarizadas, mas também com outros registros um pouco mais formais, porque, cara, se a pessoa precisar um currículo de emprego que ela precisar fazer, ela vai precisar se expressar assim. Isso é exigido. Um trabalho acadêmico é exigido isso. Sabe, tu entende? Tem uma série de campos da vida onde vão te exigir que tu tenha familiaridade, a mínima familiaridade com esse tipo de registro. Então, acho legal trazer esse primeiro contato para as pessoas, assim. Esse é um outro motivo. E um terceiro, que talvez seja o mais importante, é o efeito de contraste, cara. Sabe, um potencializa o outro. Quando tu tem um texto que aparece quando aparece o outro, as boas características, as virtudes desse outro são ressaltadas pelo anterior e vice-versa. Então, nessa alternação, um acaba complementando o outro, né? E aí é assim que eu vou alternando. Zé, a gente está quase chegando ao final do programa Subtexto de hoje, cara. Mas eu queria fazer duas perguntas para você. Eu vou emendar as duas juntas, e você fique à vontade para respondê-las. A primeira é: a sua obra trata obrigatoriamente, não sei se obrigatoriamente, mas de maneira evidente, de alguns temas que muitas vezes a sociedade brasileira prefere fechar os olhos. Você fala de violência policial, você fala de racismo, você fala de exploração nas relações trabalhistas, você fala de questões que envolvem desigualdade social, enfim, uma série de temas que a literatura brasileira hoje aborda e que tem trazido para alguns escritores, entre aspas, problemas como retirada de livros de livraria, censura, como aconteceu com o Avesso da Pele do Jefferson Tenório. Então, minha primeira pergunta é se isso já aconteceu contigo, cara, seja via internet, algum tipo de comentário preconceituoso, xenófobo, sei lá. E a segunda pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho do Vera, cara.
o seu próximo romance, que tá saindo agora, cara, para que a gente pudesse ficar com vontade de ler. Assim, recentemente eu escrevi um extenso ensaio, que essa é outra área que eu gosto de me aventurar também, né? Já escrevi alguns ensaios dos quais eu muito me orgulho. Os que eu mais gosto, inclusive, é um ensaio sobre o Curtiço, que eu escrevi para ser pós-fácil numa reedição que saiu pela editora, não vou me lembrar o nome da editora, Antofágica, minha namorada está me lembrando aqui, Antofágica. E esse agora, que eu escrevi para a Bienal do Mercosul, desse ano de 2025, que trata justamente disso que tu tocou, preconceitos de classe, de raça, de gênero. E aí, o grande objetivo desse ensaio era demonstrar que esses preconceitos, veja bem, no âmbito de uma sociedade estruturada a partir deles. Se for uma outra sociedade onde isso não é um problema, tudo bem, mas se tu tem uma sociedade onde isso é um problema, onde a sociedade é estruturada a partir desses preconceitos, veja bem, eles são onipresentes. Eles são onipresentes. Então, veja, é que nem a gravidade, eu uso esse exemplo lá. Não tem um lugar onde tu vá no universo onde ela abre uma exceção e aqui não funciona. Ela tá lá, sempre tá lá. Então, veja, eu como um cara não branco, né? Eu sou um cara negro de pele clara, um mestiço, um cara das camadas populares, um cara que vai nos eventos literários com uma camisa de time de futebol, véio, entendeu? E que toca cavaquinho lá, que fala gíria pra caralho, que escreve textos assim. Esse preconceito ele vai estar presente sempre. Sempre, em qualquer circunstância. Isso não vai deixar de acontecer. Sabe, as pessoas têm... Eu acho que as pessoas... Também a gente está... eu acho que engatinhando na problematização dessas coisas, sabe? A gente está recém começando a debater coisas que já era para estar sendo debatido há séculos, entendeu? A gente está começando a debater agora de maneira mais ampla, então tem muita coisa que a gente está aprendendo, mas eu tenho a impressão que as pessoas pensam assim, por exemplo, então quando uma pessoa negra, por exemplo, aqui, ó, o Jefferson, que ganhou prêmios e tal, as pessoas tendem a pensar que nesse caso dele, então houve uma exceção. Nesse caso dele, o racismo deu uma trégua. Não deu, velho. As pessoas precisam entender que ele conseguiu tudo que conseguiu, apesar disso. Tu entende? Apesar disso, sabe? Então, tá sempre presente e já aconteceu comigo. Tu também usou o exemplo da censura, que o livro do Jefferson, inclusive, sofreu, não é? Olha, veja uma coisa. Pensa comigo. O que aconteceu? O livro do Jefferson entrou para o Plano Nacional do Livro Didático e foi distribuído nas escolas. Veja, alguns professores, uma diretora lá, gente desse meio, leram o livro e disseram, isto não é adequado, e quiseram tirar. Percebe? Esse foi o movimento. É isso que algumas pessoas chamam de censura. Percebe? Aí tu me pergunta se já ocorreu o meu livro nem entrou. Tá ligado? Tu percebe? Ele nem entrou para ser tirado depois, entendeu? E por que não entrou? Não é bom o suficiente? Não se trata disso, é porque fala de droga, é porque fala palavrão, é porque manda se fuder, entendeu? É porque defende a revolta dos trabalhadores precarizados, entendeu? É porque quase quase uma defesa, mas eu não considero uma defesa e nem uma apologia, mas tem uma clara associação da violência urbana com a precariedade, com a má distribuição de renda. Ora, o que tu espera do cara que é submetido a condições de trabalho horríveis, a um salário horrível? O que tu espera que vai acontecer? Não, isso não pode ir para as escolas. Não pode, falando assim, não pode. Porque eu me lembro que quando começou esse bafafá aí com o livro do Jefferson, foi porque dizia assim, olha, meu preto, minha branquinha, isso me fode. Era um negócio assim. Foi o suficiente para quererem tirar das escolas. Imagina que se eu vou botar o meu, velho, tá ligado? Tipo, o meu, cada página tem linguagem assim, sabe? A hora que eles vão cheirar. Imagina, fala de droga, mano. Isso é se eu não me engano, isso é uma diretriz das pessoas que trabalham escolhendo os livros didáticos. Não pode tocar no assunto de drogas. Não pode. Entendeu? Isso é censura, tu entende? Então tu imagina a hora que eles vão dar um teco lá com a irmã do Marx, que eles ficam abusando ali delas, e ela fala, vocês não querem minha buceta também? Tá ligado? Tipo, mano,
Tu entende? O meu... Tu vê, enfim, o livro do Jefferson entrou pro plano didático e aí quiseram tirar. Esse querer tirar, esse olhar de pensar não é próprio, pá! E o meu livro já sofre isso há muito tempo, tanto que nem entrou, né? Nem entrou, né? E, enfim, e outras coisas que eu também sinto às vezes é uma desqualificação do meu trabalho que está relacionada a essas problemáticas políticas que tu mencionou, né? Porque, tipo assim, muita gente, eu já vi isso, já peguei gente aqui e ali falando isso nas redes sociais, enfim, que é como se duas desqualificações que fazem do meu trabalho. Primeiro, é como se fosse só uma denúncia, só um. Ele não escreve bem, mas ele está denunciando a precariedade do trabalho, a violência na favela, então por isso aceitaram, né? Tipo, sabe que me deixa magoado? E a outra coisa é o seguinte, é como se fosse uma concessão política à minha condição, entende? Tipo assim, ó, já que estão reclamando que é só gente de classe média que publica, já que estão reclamando que é só branco que publica, que é só pessoas de regiões confortáveis da cidade que publicam, vamos abrir aqui, vamos dar uma concessão política a esse cara não branco, a esse cara da favela, a esse cara, tipo, só por isso, como se o meu esforço de produção não fosse relevante, né? Então, isso também eu já percebi. Não me levam a sério, né? Resumindo tudo, não me levam a sério o tanto que eu acho que eu mereceria. Agora, falando um pouco sobre o Vera, cara, o Vera é um romance que gira em torno das relações de gênero, que é uma coisa sobre a qual eu não tinha debruçado ainda, não é? E resolvi me debruçar sobre isso porque conversando com a minha namorada, velho, resumindo bem a história, porque isso é uma história gigante, né? A minha namorada é uma pessoa que me influencia muito, eu sempre digo, aonde eu vou, que ela mereceria metade dos direitos autorais das coisas que eu publico desde o momento em que a gente passou a conviver. O Supridores sairia fora, porque eu escrevi antes da gente se relacionar. Mas o meu livro de crônicas, até mesmo o Vila Sapo, o livro de contos, porque o de contos saiu primeiro, mas o Supridores tinha sido escrito antes, né? Então, os de contos, as crônicas e esse novo romance passa muito pela relação que eu tenho com ela, que é complexo de explicar, porque é cotidiana, é todos os dias. Todos os dias eu aprendo com ela, a gente constrói conhecimento em relação, não é? Então, a partir de uma conversa com ela, eu me dei conta que tinha poucas personagens mulheres nos meus textos, e essas poucas personagens mulheres ainda eram sempre muito secundárias, sabe? E quando eu me dei conta disso, eu tentei argumentar com ela, ainda falei assim, olha, mas eu sou homem, eu tenho experiência social de homem, eu vivo no meio dos homens, a minha experiência social é essa, eu acho difícil de falar sobre a experiência social de mulher e tal, mas aí é que tá, não se trata de falar sobre a experiência social de mulher. Aí ela me lembrou, olha quantas histórias tu já me contou da tua avó, da tua irmã, da tua mãe, tu conhece essas histórias, né? Tu tem material, tu tem subsídio suficiente para tratar disso. E eu, é verdade. Então, o primeiro esforço do Vera é isso, trazer mais personagens mulheres e para um espaço de protagonismo, né? E aí eu fui falar das relações de gênero, porque eu poderia falar, veja bem, né? É foda isso, né? Se aparece um preto, então o assunto tem que ser as questões raciais. Se aparecem mulheres, então o assunto tem que ser de gênero, né? Não, eu poderia falar de outra coisa. Eu podia trazer mulheres protagonistas e falar de um outro tema qualquer. Mas eu fui falar de relações de gênero pelo seguinte motivo. Porque, veja bem, olha só, e aqui eu vou resumir muito para não tomar mais ainda o teu tempo, que é o seguinte, ó, tinha uma crítica que eu fazia, Glauco, que eu acho que o Brasil passa hoje por uma metacolonização. Olha que curioso isso. Então, tu tem uma galera que lucrou colonizando o país, né? Agora tem todo um debate público contrário a isso, então tem que descolonizar o país. E aí, tipo, os mesmos que lucraram colonizando agora estão lucrando descolonizando. E é lucro financeiro, simbólico, cultural. É a gente branca publicando livro sobre negro e ficando rico com isso, ganhando prêmio com isso. Sabe? Tipo, sabe? E aí eu falava assim, eu fazia uma crítica e dizia assim, por que os brancos não vão falar sobre ser herdeiro? Sobre ganhar um apartamento, sobre ganhar uma fazenda, sobre como pertencer àquela família, àquele círculo possibilitou que essa pessoa ingressasse no ambiente acadêmico ou na literatura. Por que não vai falar disso, de seus privilégios e tal? E aí eu me dei conta que eu podia fazer isso também, né? Eu podia falar sobre os meus privilégios enquanto homem. Esse é o grande esforço do Vera, né? O segundo grande esforço, o primeiro é trazer mais mulheres para um lugar de protagonismo, e o segundo é debater a masculinidade, né? O quanto os homens ou são ausentes nas relações cotidianas, ou quando são presentes, o quanto eles atrapalham a vida das pessoas, o quanto eles acabam sendo um problema, né, nas relações de gênero. Então, Vera caminha um pouco por aí. A gente vai acompanhar a história da Vera, que é mãe do Wanderson, e que também tem um recorte de classe, né?
porque as problemáticas de gênero não são iguais para mulheres pobres e da periferia, enfim, como são para mulheres de classes mais confortáveis, né? Então, ela é mãe do Wanderson, ela trabalha como faxineira na casa de uma família abastada, e a história gira por aí. Zé, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser comprar esses 4 agora livros maravilhosos, ó, Mas em Que Mundo Tu Vive, que está aqui, ó, uma coletânea de crônicas lindíssima, Os Supridores, o primeiro romance do Zé Faleiro, e o brilhante, o que eu gostei mais, o livro de contos Vila Sapo, que é uma pancada no estômago. Como é que faz para te encontrar, Zé? Meu arroba é JZFaleiro em todas as redes sociais, mas eu não frequento todas. Twitter eu não entro mais. E olha, eu deixei de frequentar o Twitter antes de virar modinha. eu não aturei, tá ligado? Então tá lá o arroba, mas eu não entro. Eu entro mais no Instagram mesmo, assim, de TikTok eu não tenho, né? E aí, inclusive, ali no Instagram, então, Instagram /JZFaleiro, Faleiro sem I, né? Ali no Instagram tem no meu perfil tem um Linktree que as pessoas conseguem clicar ali e ver tudo sobre as minhas produções, sobre as coisas das quais eu participei, sobre resenhas no jornal, e tá tudo ali. Zé, obrigado, adorei, cara. Bom demais conhecer o teu texto, bom demais conhecer a tua história, bom demais falar com você aqui no programa Subtexto. Eu que agradeço muito o convite, foi uma alegria para mim aqui estar conversando contigo. É isso, esse foi o primeiro Subtexto de 2025. Eu tive o prazer de receber o escritor José Faleiro, que traz um olhar duro, um olhar, acima de tudo, necessário para a realidade brasileira. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem, como você sabe, tem mais um entrevistado, uma entrevistada, que vai trazer um pouco de arte, de educação, de cultura aqui na sintonia da 95,3 FM. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.